Olá pessoal, hoje vamos falar sobre os sistemas motores. Nós vamos entender como a contração muscular funciona, os componentes nervosos envolvidos e muito mais. Então vamos lá. Toda vez que temos o começo de uma contração, temos o início de um processo de transporte de informação, desde o primeiro input, ou seja, o comando da ação, até a contração de fato ocorrer. Temos na figura uma fenda sináptica, onde a informação é o input inicial para a liberação de acetilcolina, um neurotransmissor, na fenda sináptica, o que gera um potencial excitatório na membrana pós-sináptica, os quais vão sensibilizar os canais de sódio voltagem dependente, o que desencadeia um potencial de ação na fibra muscular e gera contração. Muita informação, né? Vamos nos distanciar um pouco e começar do começo. Na segunda figura, temos um pequeno caminho percorrido por esse potencial de ação, começando no córtex motor e percorrendo todo o neurônio motor superior e chegando ao neurônio motor inferior, o qual possui uma estrutura um tanto quanto curiosa, a célula corda anterior, composta de matéria cinzenta da medula espinhal, tendo sua raiz anterior de caráter motor e sua raiz posterior de caráter sensitivo. Essas células então vão levar a informação, passando pelo nervo periférico até a placa terminal motora, onde será iniciada a contração de fato. Voltando para o começo desse percurso e pensando nos componentes nervosos do movimento. Nós temos o córtex motor, o qual é responsável por iniciar e planejar o input. Em seguida, temos os núcleos da base, estrutura que vai modular o movimento, participando também do planejamento e controle. Em seguida, temos a passagem da informação pelo tronco encefálico e a chegada à medula espinal, onde temos os neurônios motores e interneurônios. Aqui é importante ressaltar que esse transporte de informação entre córtex e medula espinhal compõe uma via descendente. Então, pensando um pouco mais detalhadamente sobre essa estrutura que começa o movimento, o córtex, nós temos uma denominação para essa atividade que acontece nessa região, chamado ciclo percepção-ação. Ao receber informação de diversas modalidades sensitivas, o córtex pré-frontal de associação unimodal as integra e envia as informações ao córtex motor primário de associação multimodal, o qual relaciona e planeja o movimento. Em seguida, ele é refinado pelas informações adicionais advindas do núcleo da base e continua pela medula até chegar ao músculo. Toda essa integração sensório-motora acontece nessas duas estruturas que garante que então possamos planejar o movimento, corrigi-lo e aprendê-lo. Em seguida nós temos a medula espinal. Mas qual seria o papel dela nisso tudo? A medula espinal faz parte do sistema nervoso central, começando no final do tronco cerebral e se estendendo até quase o fim da espinha. Entre as suas funções, temos o processamento da informação sensorial, o controle direto dos movimentos, a regulação de funções viscerais e o conduto para a transmissão da informação. Pensando na função de conduto para as informações, temos que toda a informação gerada no cerebelo é transportada pelos neurônios motores superior e inferior até chegar no músculo. Quando falamos de transmissão através dos neurônios, temos os tratos nervosos, conjuntos de fibras nervosas que transportam estímulos motores e podem ser descendente anteromedial, que leva a informação do cérebro à periferia para ajustes posturais de equilíbrio, ou descendente dorsolateral, que leva a informação também do cérebro à periferia, mas se foca em movimentos finos das extremidades e controle da musculatura flexora distal. Então, olhando para a medula espinal, nós vemos que a informação desce do córtex pelas vias descendentes e se ramifica até chegar à área-alvo. Para que tudo isso aconteça, é importante entender a constituição da medula. Lembra que mencionei a estrutura do corno ventral? Pois bem, ela traz a informação, transporta aos gânglios nervosos, que formam as raízes sensitivas e motora, e por fim, essas carregam o estímulo ao nervo espinhal. E temos algo muito curioso aqui. Toda essa estrutura da medula possui uma organização somatotópica, ou seja, cada área do corpo ligada ao nervo espinhal possui seu próprio ponto específico no córtex somatosensorial primário. Bom, continuando nesse percurso, o nervo espinhal precisa carregar essa informação derivada lá do córtex até o músculo. Mas para que isso ocorra, precisa-se de um intermédio que receba a informação e a traduza para o músculo. Posso chamar esse intermédio de receptores sensoriais musculares. Esses receptores se organizam em fusos musculares, os quais externamente possuem uma cápsula fibrosa e internamente axônios sensoriais. Essa estrutura é então responsável pela detecção de comprimento muscular ou estiramento, lhe conferindo o caráter de proprioceptor. Ele também está ativo durante o estiramento muscular e é responsável pelo reflexo de estiramento. Entre os receptores sensoriais musculares, temos o órgão tendinoso de Golgi, o qual está na junção entre as fibras musculares esqueléticas e o tendão, sinalizando mudanças na tensão muscular. Ele é composto por fibra de colágeno, mede a forma da contração muscular, é ativo durante a contração muscular e responsável pelo reflexo tendinoso de Golgi.
O reflexo flexor é do tipo parasimpático, no qual a propagação do reflexo para os músculos necessários, a inibição de músculos antagonistas e circuitos que atuarão após o reflexo flexor. Tudo isso com o intuito de afastar o membro da fonte dolorosa. Para entender melhor, vamos pensar em um caso onde a pessoa desatenta encosta a mão em uma panela que acabou de sair do fogo. Como uma resposta imediata a essa percepção de dor, os músculos flexores serão estimulados, portanto contraídos, enquanto que os músculos extensores serão inibidos, o que faz com que esses relaxem, assim obtendo a resposta final, a flexão do membro afastado. Entretanto, se esse estímulo doloroso fosse em um membro inferior, haveria necessidade da garantia de sustentação e equilíbrio, ou seja, resposta à extensão da outra perna. O papel do encéfalo. Nosso encéfalo é constituído de bilhões de neurônios, além das células da glia. É um dos maiores órgãos do corpo e se divide em 4 partes principais: cérebro, tronco encefálico, diencéfalo e cerebelo. Suas funções relacionadas com o sistema motor são o planejamento e execução dos movimentos, a integração sensório-motora, o controle do equilíbrio, além do monitoramento motor. O tronco encefálico é subdividido em mesencéfalo, ponte e bulbo e participa da execução do movimento intermediado pelos nervos cranianos, sendo eles o retículo espinal bulbar, cólico espinal, retículo espinal pontino e rubro espinal. Em geral, o tronco encefálico tem como função a passagem de sinais de comando de centros superiores, controle da respiração, do sistema cardiovascular, dos movimentos oculares, do equilíbrio, controle parcial da função gastrointestinal e controle de movimentos estereotipados do corpo, que nada mais são que movimentos repetitivos e não funcionais. A função primária do cerebelo é detectar a diferença ou erro motor entre o movimento pretendido e o movimento real, e através de suas projeções para os neurônios motores superiores, reduzir esse erro. Essas correções podem ser feitas tanto durante o curso do movimento quanto como uma forma de aprendizagem motora quando a correção é armazenada. Pode ser dividido em 3 partes: o espino-cerebelo, relacionado ao controle da execução do movimento, detectando o erro motor; o vestíbulo-cerebelo, responsável pelo equilíbrio e por ajustes posturais de origem labiríntica; e o cérebro-cerebelo, que faz parte dos circuitos responsáveis pelo planejamento de movimentos sequenciais e temporização. Aqui temos um resumo do sentido da informação. Em vermelho, notamos os principais tratos aferentes para o cerebelo, ou seja, de onde ele recebe a informação. Enquanto que em verde temos a informação aferente, a informação que sai do cerebelo, tendo uma única via de saída, que são os núcleos cerebelares internos. E essas informações chegam até o tálamo, núcleo rubro e formação reticular. A outra importante estrutura subcortical é chamada de núcleos da base, e é formada por 5 núcleos neuronais: caudado, putamen, globo pálido, substância negra e núcleo subtalâmico. Esses núcleos não formam uma estrutura funcional única e homogênea, mas um complexo circuito de interconexões, o qual modula a execução coordenada de movimentos. Todas as projeções aos núcleos da base terminam nos núcleos caudado e putamen, que juntos formam uma estrutura conhecida como estriado. A principal projeção para o estriado é fornecida por várias áreas do córtex cerebral, incluindo os córtex motor, sensorial e de associação. O circuito do putamen compreende o controle de padrões complexos de movimento e a execução subconsciente desses padrões aprendidos, enquanto que o circuito do caudado compreende o controle cognitivo da sequência motora, a temporização e a intensidade. Na parte mais superficial do telencéfalo, chamada de córtex cerebral, existe o córtex motor primário, formado por áreas que caracterizam o sistema motor. É região primária do sistema motor e trabalha em associação com as outras áreas, incluindo a área motora suplementar e o córtex pré-motor, para planejar e executar os movimentos. Essa imagem, chamada de homúnculo sensório-motor, é uma representação humana das áreas somatotópicas do córtex sensório-motor. Por exemplo, a região correspondente à boca e à língua ocupa uma área muito grande do córtex, assim como a dos dedos das mãos, regiões de movimentos complexos e muito finos, ao passo que as regiões correspondentes ao tronco, pernas, ocupam uma área menor por serem movimentos mais grosseiros. Assim, temos esse homem desproporcional, onde as áreas mais sensíveis são maiores do que as menos sensíveis. Dessa forma, as funções do córtex cerebral para o sistema motor são o planejamento e execução do movimento, receber informações de outras regiões e enviá-las para a medula, integrando assim as informações sensoriais e motoras. Para se aprofundar no assunto, pode consultar a seguinte referência. Agradecemos pela atenção.